A paz de Deus a todos. Amados, gostaria que todos ouvissem esse áudio. Esse áudio é de um americano, Rod Pickens. Este americano teve uma experiência extraordinária com o dia do julgamento, nos dias vindouros, que creamos que estar por vir. Ele teve uma experiência com Deus, né, e pediu para que Deus falasse com ele se de fato o fim estava bem próximo. E ele estava orando, este rapaz estava orando e pediu a Deus que mostrasse a ele algo dos céus. Vamos ouvir este áudio com muita atenção. Olá, meu nome é Robkins. Hoje o Senhor me visitou e gostaria de contar algo para vocês. O que Deus me mostrou. Eu me encontrava dentro de um quarto, esse quarto era muito brilhante, e me levantei do chão e comecei a olhar em volta e vi algo que eu percebi na minha frente. Era uma porta muito brilhante, muito bonita essa porta, muito bonita. E cheguei perto dessa porta e descobri que eu estava do lado de fora dessa porta. E quando eu comecei a andar mais perto da porta, notei que ao lado de fora dessa porta existiam muitas estrelas, milhares de estrelas, e comecei a olhar para fora dessa porta e vi embaixo dessa porta, como se eu tivesse suspenso no ar, nos céus, no espaço, vi muitas estrelas e comecei a entrar em pânico, como se eu tivesse suspenso. Eu estava neste lugar isolado, onde havia aparecer apenas eu, e eu fui excluído longe de todo mundo. Então comecei a ter medo e recuei, não queria cair. E quando pisquei os olhos, notei que algo nas portas eram tão lindas, e as portas estavam se fechando sutilmente, e que eu prestando atenção, olhando para isso, então recuei, pisquei novamente os olhos, e novamente notei que as portas estavam quase se fechando, e comecei a ter medo, e comecei a clamar a Deus, e me salve meu Deus, me salve, e você sabe, estava com muito medo, E o Senhor começou a falar comigo e disse: filho, a porta que você vê são as portas da salvação. E ele disse que a porta da salvação está se fechando. Corra e avise meus filhos. E ele disse: filho, o que você faz por mim, faça rapidamente, o mais rápido possível, que as portas estão se fechando. Avise meu povo, Meu povo precisa saber disso. Disse o Senhor: eu vou dizer algo para vocês, que as portas estão se fechando. Quando eu quero dizer que as portas estão se fechando, eu não estou falando sobre as leis das igrejas, estou falando da porta dos céus. E conte para o meu povo o mais rápido possível, porque eles não têm a ideia. Lembro que era uma quinta-feira. Bom, de fato, vamos voltar um pouco mais atrás. Na noite de quarta-feira, estava vendo uns clipes gospel no YouTube, algumas coisas extraordinárias que eu queria ver, e estava assistindo e estava me surpreendendo, mas não estava entendendo por que aquilo estava me surpreendendo. E me perguntava por que aquilo estava acontecendo comigo. E era tão real que não conseguia entender o porquê. Eu nunca estive daquela maneira. E me encontrei dentro do apartamento e estava andando de um lado para o outro, isso na realidade. E comecei a orar ao Senhor e pedir a Deus para que desse uma experiência para compartilhar com todos. E você sabe, não estava esperando a Deus responder. E orando, estava procurando uma resposta. E depois daquela noite, na manhã seguinte, na quinta-feira, 2 de outubro, eu tive um sonho. E vi meu espírito saindo do meu corpo, e estava no meu apartamento, e eu via isso. Era coisas diferentes, umas luzes, uns flashes, muito branco mesmo, diferente. E
como se estivesse piscando. E comecei a olhar, observar uma luz azul, sem nuvens, era como um lugar azul, terra sem árvores, sem grama, sem água. Não havia nada além de um azul. Era uma atmosfera que eu poderia ver a milhares e milhares de quilômetros ao meu horizonte, sem limite algum. Era como se fosse, não sei, estava diante dos meus olhos, podia ver. E foi nesse tipo corpo, né? Claro, que nós chamamos de espírito. Eu podia ver através dele algumas coisas, não sei, né? E ao mesmo tempo também eu via muitas pessoas, milhares de pessoas numa fila atrás de mim, né? De alguma forma era espírito também. E via no meu peito algumas manchas vermelhas e comecei a observar, né, essas manchas. Era a única coisa que eu podia realmente ver naquele momento, né, olhando, e comecei a observar, comecei a sentir cheiro. Todos os meus sentidos estavam ativos naquele momento. Então comecei a olhar em volta e observar as coisas, e comecei, sem saber o que era, pensei: o que é isso? É realidade? Estava realmente acontecendo aquilo. E ansioso, vi uma sombra muito grande na minha frente, muito grande, e era muito grande mesmo, e várias pessoas na minha frente também, e vi uma sombra que estava vindo na minha direção, era como um vapor, eu podia ver, era uma sombra sem forma, não conseguia ver o rosto, estava na minha frente. Você sabe, eu tinha muitas perguntas naquele momento, e neste sonho, do nada, eu ouço algumas palavras: aparta-te de mim. E eu ouvi como se fosse um grito, como se fosse uma galáxia, um eco muito grande do lado direito de Deus. E você sabe, eu soube identificar que era o julgamento. Estava com grandes explosões naquele lugar, naquele lado esquerdo, e via pedras de fogos, e via como se fosse um isqueiro. Alguém acendeu um isqueiro e aconteceu uma explosão muito grande, pedras, um barulho de pedras, e vi um portal, e disse a uma voz naquele lugar, né, que de alguma forma eu sentia que era um calor, muito forte do meu lado esquerdo do meu corpo, e eu via que o fogo era muito intenso. E legal, estava quente demais, e vi as portas se fechando daquele lugar, que eu identifiquei que era o inferno, e ouvia gritos, mas muitos gritos mesmo, e de alguma forma eu via as pessoas sendo jogadas ali, e gritos, e aquilo me aterrorizou, e algo me abalou, e comecei a pensar: não entendo o que está acontecendo. Deus talvez esteja apenas me dando um sinal. Tenho muitas perguntas, e diante daquilo ali eu via pessoas sendo jogadas dentro daquele lugar, e essas pessoas eram diferentes, indo para o inferno, e aquilo me assustou muito, e as pessoas estavam recebendo aquilo que plantaram, né? E quando ouvi Deus falando com alguns deles que foram julgados por isso, alguém foi ao inferno, e você sabe, onde eu estava ali, realmente eu sabia identificar que era o inferno. Apenas todo mundo vamos ver aquilo acontecer perante nossos olhos, né, queimando e sendo julgados. E ouvi algumas pessoas conversando com Deus. Eu lembro que tinha uma mulher que me conhecia, era de cabelo loiro, e Deus estava falando com ela, e ela disse: não estou te julgando, você coloca as coisas no seu Facebook sobre como todo mundo, enfim, e foram liberadas por umas duas postagens no Facebook. E disse: o sangue de Jesus tem poder, né? E vi as bolas de fogo e não conseguia expressar o quão poderoso era tudo o que estava acontecendo naquele lugar. E vi as coisas tremerem quando pessoas eram jogadas naquele lugar ali, né? E vi
pessoas ali gritando mesmo, gritando, aterrorizadas. Pessoas com adultérios, fornicação, de tantas coisas diferentes. As pessoas na minha frente sendo aterrorizadas porque muitas delas eram pecadoras, situação que elas nunca se arrependeram. Então vi milhares de pessoas sendo jogadas ali, milhares, né? E vi uma pessoa voando, algo tão rápido, ao ponto que eu era o próximo. E ele me chamou e começou a conversar comigo. E eu tinha em mente o que minha vida eu tinha feito, enfim, meio ao meu testemunho, né? E pude, de alguma forma ali, testemunhar ali nos céus o que estava acontecendo naquele lugar ali. E você via um telão com as coisas que você fazia na terra. E então ele começou a falar comigo e começou a me mostrar tudo que eu tinha feito. Neste momento, você sabe, não estava satisfeito, porque eu sabia que eu não tinha feito nada de certo na terra. Então ele começou a falar com uma pessoa e trouxe uma mulher específica e me perguntou por que eu não tinha a perdoado. Foi uma pessoa de nome específico, que eu sabia exatamente com quem estava falando. E ele me disse, por que você não perdoou? Ele disse, bem, meu Deus, me perdoa. Me perdoa. É que aconteceu tantas coisas na minha vida, mas me perdoa por não ter perdoado, roubado sua chance. Eu olhei dentro de mim algumas manchas vermelhas e olhei aquilo me assustou. Vi a coisa que eu não tinha perdoado. Então eu estava falando com ele e ele me disse, por que você não perdoou? Eu perdoo todos. Você é um ser humano, podia ter perdoado, dizendo, ele me disse, é uma coisa boa que se deve ter feito. E começou agora indo para um lugar e eu comecei me imaginando sendo levado para o inferno, para aquele lugar, aquele portal. E comecei a ficar aterrorizado. Palavras não pude descrever. E eu falei, deixe-me, Senhor. Como é assustador este lugar. Estávamos ali naquele lugar e meus pensamentos interiores diante do meu maior ser, percepção, comecei a sentir meu corpo, enfim, indo para aquele lugar. E cheguei ao ponto que simplesmente eu queria discutir com Deus, que achando que eu tinha razão. E você sabe, eu decidi que estava com tanto medo, né, ali naquele lugar. Eu me olhei ali e fiz direito. Eu comecei a pensar tantas coisas e me perguntei por que eu não fiz nada certo. Agora estou indo para aquele lugar e totalmente convencido que isso estava acontecendo. E vi umas coisas que me mexeu muito, apenas realmente tentando imaginar como é aquele lugar. E não tive mais chances, não tinha mais chances naquele lugar. E eu pedi a Deus, por favor, estou te implorando, apavorizado, aterrorizado, com a minha cabeça a 1000 por hora naquele momento, e queria ouvir simplesmente o perdão de Deus, né, ao ponto que eu não tinha mais nada o que pensar. Não sei o que estava acontecendo, e gostaria que Deus tivesse me transformado naquele sonho como se eu estivesse na terra. Eu comecei a voar e estava saindo daquele julgamento, e ele olhou para mim e disse, você vai melhorar e dará tudo do seu, e conte ao meu povo o que você viu. E fiquei meio confuso. E vi algumas luzes brincantes. Era tão brilhantes essas luzes enquanto eu saía daquele lugar, que eu nunca tinha visto nada antes. Era tão bonita, tão incrível,
que à medida com que eu via aquelas coisas, ao olhar dos céus, se abria e eu ia caminhando em direção ao portal e vi o único caminho através deste lugar. Estava maduro, estava com o corpo glorificado, como se eu tivesse aprendido alguma coisa. E minha perna começou a se mexer e minha alma, comecei a sentir algo diferente, uma alma glorificada, um espírito glorificado. E eu percebi que eu tive a oportunidade de não ter sido deixado para trás. Esse sonho me assustou muito, e acordei debaixo de uma mesa, totalmente aterrorizado, com medo de ter sido julgado naquele momento, e de alguma forma ali eu agradeci a Deus por provar que Ele estava realmente comigo e que a experiência que Ele me deu era sem palavras. Aí pedi a Deus que esse sonho ficasse em minha mente para que eu contasse a todo o povo da terra. Eu percebi que eles são um povo glorificado, são seres glorificados. E esse sentimento que eu sentia lá em cima, agora hoje eu posso sentir aqui na terra que, independente de qualquer coisa, eu devo perdoar, seja qualquer coisa. Não pude descrever quantas pessoas não permiti ter o meu perdão, por causa da amargura, causando alguns sofrimentos em algumas pessoas, enfim, e estava totalmente apavorado naquele lugar, mas hoje eu aprendi aqui, e graças a Deus fui curado. Sinto como se eu tivesse recebido uma nova vida. Foi assustador esse sonho, foi assustador. Hoje eu encorajo você a acertar. Hoje eu encorajo você a perdoar, seja qual for os seus inimigos que você tem dentro da igreja, fora da igreja, por algum tipo de ataque. Vá acertar, porque o diabo aí não está contente quando você faz as coisas certas. Vale a pena. As histórias que você tem na sua vida, faça uma reflexão e dá um passo atrás. Você tem uma escolha e aceite Jesus como seu Salvador, Jesus Cristo. Acredite, os pecados, eles vão te levar ao inferno. E Deus, Ele me ressuscitou novamente. Eu acredito que Ele é o Filho de Deus. Acredite. A Escritura explica isso. E quando Jesus voltar, Ele vai te gratificar por isso. Eu carreguei hoje, vou carregar pro resto da minha vida essa experiência, esse amor, o quão Ele me fez sentir, que pôde mudar a minha vida. E obrigado por assistir este vídeo.